Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco para juntos meditarmos e refletirmos sobre algumas situações e, nesse caso, a Escola Bíblica Dominical da editora CPAD. Vamos resolver questões a respeito da nossa lição. Fica conosco e vamos ao vídeo. Muito bem, essa é a capa da nossa lição de número 11, que tem como título Cultivando a Convicção Cristã. Que maravilha, né? Tema muito rico, sempre rico a lição 11ª. E quem estuda sabe que temos apenas mais 2 lições nessa lição. É uma lição que traz à tona a identidade da igreja e nós vamos resolver questões, é o questionário, é a revisão e vai te ajudar na tua identidade cristã, na tua lição a ser ministrada em umas igrejas no domingo pela manhã e outras igrejas no decorrer da semana. Contudo, isso daqui vai te ajudar muito aqui a ter uma base sólida para explanar e para ministrar sobre seus alunos, tá? Olha aí, as 5 questões, fica lá no finalzinho da lição, e aí eu quero responder com você aqui. A primeira pergunta que o comentarista faz é a seguinte: o que podemos afirmar a respeito da ausência da espiritualidade? Meu povo, é o seguinte, essa lição, Cultivando a Convicção Cristã, ela está fundamentada em 3 bases, né? A primeira base é a base espiritual, a segunda base é a base moral e a terceira é a base social. A igreja ela tem 3 faces: a face espiritual, a moral e a social. Tirando uma, fica manco. Tá? Tirando uma, não dá para ela prosseguir. E aqui a pergunta feita pelo nosso comentarista é a seguinte: o que pode, né, em outras palavras, quais as causas, né, o que pode sobrevir quando a igreja ela abandona a identidade da falta da espiritualidade? Eu respondo o seguinte: olha, quando a espiritualidade está em falta, né, todo o nosso conhecimento ele é teórico, tá? Ele fica um conhecimento formal, um conhecimento apenas do intelecto. A mensagem fica intelectualizada. Sem a espiritualidade, a igreja ela apenas vai ser mais uma comunicadora. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, esse relacionamento com a terceira pessoa da Trindade, que é Deus também, ela traz para o crente, para o cristão, justamente esse poder do alto, né? Essa capacidade de transmissão da palavra de Deus. Então, o que pode causar para a igreja a ausência da espiritualidade na mensagem é porque vai se tornar uma mensagem apenas formal, né? Intelectualizada, apenas um conhecimento de cabeça e o coração vazio. A cabeça está cheia de informação, mas o coração está vazio. Tá? A igreja ela tem um relacionamento, ela não pode abandonar a espiritualidade. Através da oração, práticas devocionais como jejum, leitura da palavra, tá? O revestimento do poder mesmo, né? A busca incessante pelos dons espirituais, tudo isso faz parte da nossa identidade, tá? Da identidade da igreja. Então, não retire a espiritualidade da sua vida devocional, dos seus sermões, né? O Moody era que dizia: ou bote o seu sermão no fogo, ou bote fogo no seu sermão. É justamente essa questão da espiritualidade mesmo, a busca, a vida regrada por práticas da espiritualidade, tá bom? A pergunta número 2, ele vai dizer assim: de acordo com a lição, em que somos exortados, né? Em que somos exortados?
E aí eu coloquei aqui, meus amados irmãos, o seguinte: nessa lição ele aborda, né? Ele traz sempre à tona essa exortação, e entenda a exortação aqui como um encorajamento, tá? Não é exortação, não é uma pressão psicológica, né? Não é um ato de autoritarismo de forma alguma. A exortação aqui está relacionado a encorajamento. Pense aí na figura de um general de quartel, de um líder de um pelotão, para encorajar os seus soldados na marcha rumo ao enfrentamento do seu adversário. Ele corre até o início da fila e grita-o de forma encorajando para eles não pararem, para eles não desistirem. A figura é essa, tá? De encorajar para ninguém parar. Nessa lição ela nos exorta, nos encoraja a sermos fiéis na mensagem, na palavra de Deus. Não usarmos práticas antropocêntricas que botam o homem no centro de tudo para trazer uma mensagem de alto astral. Não, a mensagem é do alto, mas não é de autoestima. Tá? Ele nos encoraja a não mudarmos o teor da nossa mensagem para não amassagearmos o ego das pessoas, não transformar a nossa igreja ou o evangelho em algo receptível de maneira que não se impõe uma renúncia de forma alguma. Então nós somos exortados a mantermos a fidelidade, tá certo? Na nossa mensagem, a mantermos a fidelidade a Deus, a sua palavra e a repudiarmos também os falsificadores, né, da palavra de Deus, identificarmos, evitarmos e denunciarmos aqueles que mercadejam, né, que só querem o seu próprio bem, né, com relação ao evangelho. Paulo diz que o Deus deles é o ventre, né, arrecadar, agarinhar, amontoar riquezas através do Evangelho. Então somos encorajados a nos mantermos fiéis à palavra, à mensagem e ainda denunciarmos aqueles que falsificam, né, a mensagem, como diz também o apóstolo Pedro, né, que trazem um leite falsificado, a palavra falsificada, não é verdade? Então, queridos irmãos, a terceira pergunta que ele fala é o que significa ou o que é a conduta da retidão. Olhe só, a retidão ela é uma postura, ela é um comportamento de uma pessoa regenerada. Uma pessoa que não é regenerada, alguém que não nasceu de novo, ele pode maquiar uma conduta reta, mas a retidão é um comportamento apropriado que identifica alguém que foi regenerado, alguém que nasceu de novo. Tá? Então, retidão é a honestidade pura, até quando ninguém está vendo. E honestidade não tem nada a ver com só o sucesso pessoal, não, tá? Está relacionado também a que você seja íntegro, mesmo quando você vai se dar mal, quando você vai ter dano, tá? Então, retidão é uma conduta de alguém que nasceu de novo, de um regenerado, de um crente salvo, como costumamos dizer. A pergunta de número 4 é o seguinte. Ele pergunta assim: quem é o portador de reputação ilibada? Alguém que tem a reputação ilibada é alguém idôneo, né? Alguém que não se pode ter algo duvidoso em seu caráter, ou alguém pode apontá-lo, de maneira que essa é uma característica moral da igreja. A igreja só terá eficácia na sua mensagem se ela manter uma conduta ilibada. Tá? Aquilo que Paulo diz, que eles têm um testemunho tão
irretocável que não podem ser apontados pelos contradizentes. Então, essa base da moral, né, essa base da moral deve fazer parte da igreja também, tá? Então, quem tem a conduta ilibada é alguém que tem um comportamento idôneo, é alguém que prega através da sua vida. Sua vida é um testemunho em alto-falante, né? É um testemunho alto-falante, silencioso, mas que fala muito forte ao coração daqueles que querem apontar o evangelho, tá bom? Então, quem tem a conduta ilibada é alguém, é o crente que é idôneo, né? Que é reconhecido com a sua idoneidade, e esse é um critério, trazendo para o âmbito ministerial, que foi apontado até mesmo na consagração e na separação dos diáconos em Atos capítulo 6. Né? Atos capítulo 6 tinha que ser o cidadão, a pessoa, não apenas ter uma vida congregacional, mas ter uma vida social ilibada, para que ele não fosse, ao invés de uma bênção, um empecilho para a obra de Deus, tá bom? Quinta e última pergunta é a seguinte: o que o que o dever do cristão engloba, né? Aí aqui a gente passeia por toda a lição com relação a não somente a vida espiritual, né? O dever do cristão, ele exige também que ele tenha uma vida pautada na retidão diante da sociedade, ou seja, uma vida social íntegra. Comprou, tem que pagar, tem que cumprir com as suas obrigações de cidadão, né? Tem que cumprir com as suas obrigações no casamento, na vida, sabendo que a sua vida cristã se estende da igreja para a sociedade, ou na realidade o inverso, né? A sua igreja começa na sua casa. Tem que ser um bom pai de família, tem que ser um bom vizinho, ele tem a sua obrigação social, moral também, né? Então, esse tripé, ele tem que andar de maneira que não possa se destacar mais na área espiritual do que na área social. Na área moral é um fracasso, mas na área espiritual é um gigante. Não existe isso, né? Tiago, ele vai dizer no capítulo 4, versículo 17, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, é na área social, estendendo a mão para os que padecem mesmo necessidades físicas, básicas, alimentares. Sim, ele tem que ter o seu padrão social, assistencial. Isso é a igreja, né? Igreja não se resume apenas à pregação, à proclamação, a anúncio. Não, ela também se resume à ajuda, a auxílio e amparo àqueles que padecem também. A igreja é coluna e firmeza da verdade, porque ninguém deve a apontar, pois ela é o corpo de Cristo. E se o seu cabeça é santo, irrepreensível, todo o seu corpo também o deve ser, tá bom? Deus abençoe a tua vida, eu espero que a sua aula seja uma aula muito abençoada, espero de coração que os teus alunos sejam bem alimentados, pois a escola bíblica é verdadeiramente esse espaço que proporciona aos seus alunos um sustento espiritual, né, a cada domingo ou a cada dia que é realizado. E eu gostaria de pedir novamente, para você que ficou até agora, se inscreve no nosso canal, você que ainda não é inscrito, ou recomenda para outras pessoas, envia nos teus grupos, compartilha. Você pode também deixar o seu like, seu comentário. Eu sou muito feliz por tê-lo aqui até agora, tá bom? Até a próxima, Deus abençoe. Obrigado pela sua companhia.